Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês a que abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ler um trecho um pouquinho maior do que eu tinha pedido. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 4 até o verso 17. Não sei se tinham preparado aí do verso 10 até o verso 17, que é o que eu tinha pedido de início, mas eu vou pedir um pouco mais aí do verso 4 até o verso 17. Isaías capítulo 1, do verso 4 até o verso 17. Eu lerei esse trecho da palavra. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, tua palavra foi lida e nós temos a necessidade, ó Deus, de te ouvir de uma forma especial. A tua palavra traz, ó Deus, verdades que às vezes são difíceis de compreender, ações que são difíceis de serem vivenciadas, de serem aplicadas, de serem colocadas em prática. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós carecemos da tua direção, não apenas para compreender, mas para viver aquilo que lemos, aquilo que entendemos. Então nós pedimos da tua sabedoria para isso. Pedimos, ó Deus, também que apesar das minhas falhas, dos meus pecados, que são perdoados através daquilo que Cristo fez,
que isso não atrapalhe a compreensão dos meus irmãos das verdades da tua lei. E que assim, ó Deus, a gente possa contemplar a majestade e a beleza do teu Filho, entendendo e vivenciando a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos da tua direção e sabedoria. Em nome do Salvador nós te oramos. Amém. Meus irmãos, acho que cabe aqui um breve comentário, né? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, sou presbítero lá na Igreja dos IPs, comunidade da qual vocês também estão ligados, estão vinculados. Se você não me conhece, muito prazer. Depois a gente aperta as mãos ali na saída. Esse culto está sendo muito especial, de forma que aquilo que eu vinha lendo e pensando de compartilhar com os irmãos foi ampliado e amplificado ao longo desse culto. Esses dias atrás eu estava dessas feiras de... Quando você vai no shopping, tem lá, Feira das Nações, né? Tinha lá uma lupa e eu com as minhas crianças brincando de ver coisas ampliadas. O que vivenciamos até agora está fazendo isso para mim a respeito desse texto. A respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu notei algumas coisas agora há pouco, antes de subir aqui. Como que a gente vai responder ao que a gente vivenciou nesta manhã? Porque nós já vivenciamos algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês aquilo que me chamou muito a atenção até agora. Nós lemos de início que Deus é o dono de todas as coisas. Todas as coisas. Uma das coisas que eu gosto muito, inclusive, de estar aqui no Trindade, é que quando eu olho para o fundo, eu vejo a variedade de verde que tem naqueles arbustos. E quando eu olho para essa variedade de arbustos, eu lembro da variedade de bichos que tem lá. Aqueles que eu vejo e os que eu não vejo. Deus é dono de todas essas coisas. Quando a gente tem a oportunidade de estar à frente de um grupo, como é o nosso caso, e em especial o meu caso, a gente observa a variedade de mudanças de traço. Apesar de eu ver uma filha e uma mãe que são muito parecidas, só muda a cor do cabelo, lá no fundo, elas são notadamente diferentes. Têm histórias diferentes. Quando eu vejo o pequeno filho do Pablo, eu vejo a cara do Pablo, junto com a cara da minha irmã, que eu não sei o nome. Por favor, qual é o seu nome? Heloísa. Não vou esquecer, Heloísa. Mas não é o Pablo nem a Heloísa. Então, quando a gente começa a observar isso e lembra que o Senhor é o dono de tudo, a gente começa a ficar assim. E não é Parkinson. Deus é dono de todas as coisas. Das visíveis e das invisíveis. É isso que nós lemos na primeira leitura. Nós lemos também que sacrifício agradável é um espírito quebrantado. Como nós vamos responder a isso? Diante de muitas vezes a dureza do nosso coração em reconhecer os pecados. Em lutar vivamente contra o pecado. Quais decisões nós vamos tomar? Só quem vem no EBD vai entender isso. Que decisões vamos tomar? Nós oramos e, pelo que eu ouvi, a igreja disse um amém muito contundente. Nós temos vivido a uma nação de cristãos de BGE. Cristãos nominais. Como vamos responder a isso? Ainda na segunda leitura, nós ouvimos que sacrifícios de justiça serão aceitos se nós vivermos com o espírito quebrantado e nos achegarmos diante de Deus assim. Nós cantamos que louvaremos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós cantamos que o amor de Deus nos resgatou
Isso me fez anotar o seguinte: o quanto que a gente tem entendido a seriedade, ou até o quanto nós temos vivido com seriedade a vida cristã e o ajuntamento dos crentes, que é o que está acontecendo aqui agora. O texto que nós acabamos de ler, em alguma medida, ele trata disso. Nossa reflexão de hoje talvez possa ter aí um tema e um subtema. Justiça e misericórdia. Buscando uma fé que se transforma em ação. Se você acompanhou a leitura e se você se lembra um pouco do relato e da visão de Isaías, é assim que começa esse livro. Isaías é um profeta do Senhor. Para aqueles que estão anotando na prancheta, é um dos profetas maiores, certo? Não se esqueça dessa ordem, ela é importante. Isaías está falando para o povo de Deus. Se você observar lá no versículo 1 que nós não lemos, esse livro começa dizendo: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram reis de Judá, e ele fala ao povo do Senhor. E a forma como Isaías fala, se você já ouviu algumas outras pregações, se você já leu o texto de Isaías, e vai ser a última vez que eu vou usar essa palavra, porque a gente tem que ficar repetindo palavras, Isaías fala aqui de uma forma contundente. Ai dessa nação pecaminosa, povo cheio de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. No verso 10 ele vai dizer de uma forma muito pesada para quem principalmente ouviu isso primeiro: ei vocês príncipes de Sodoma, ei vocês povo de Gomorra. Se você buscar na sua memória, essas cidades são cidades em que as práticas daquele povo não tinham nada a ver com aquilo que Deus desejava. Essas cidades foram destruídas. E é assim que Isaías, inspirado pelo Senhor, fala ao povo de Deus. E o que chama a nossa atenção é como a vida do povo de Deus estava influenciando a realidade para além da vida particular e influenciando para além do ajuntamento de crentes. Se você observa nos versículos iniciais que lemos, Isaías vai usar essas várias expressões para falar a respeito do povo, essa nação pecaminosa. Vai dizer que essa nação é uma nação que blasfema como contra o santo de Israel. É uma nação que está doente, um povo doente. Um povo não apenas doente, é um povo que não está em tratamento. Você deve ter observado aí, se você, como eu, conforme lê, fica imaginando coisas, é um negócio meio nojento. Verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, não tem nada bom, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, que não estão espremidas, não estão atadas, nem amolecidas com óleo. Está doente demais. Quando a gente escuta na oração do nosso irmão a respeito da nossa nação de cristãos nominais, a gente lembra da situação de corrupção em diversos níveis da nossa nação brasileira. Talvez dentro do nosso trabalho. A gente vê que tem muita coisa parecida. Está gangrenando o sangue. Mas o que me chama a atenção de início, meus irmãos, é o que está no verso 7. A vossa terra está assolada, suas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura devorada por estranhos, e você está vendo isso, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos, numa revolta de estranhos.
Interessante observar que a fala do profeta e a fala de Deus está dizendo que, por causa dessa condição de doença da sociedade cristã, ou no caso, a época da sociedade de Israel, mas isso vale para nós, porque nós somos o atual Israel do Senhor. Enquanto o povo de Deus está doente, tudo que está à volta, doente também vai estar. É interessante a gente observar esse efeito dominó da coisa. Bateu na primeira peça, o resto que está alinhado vai cair. Talvez não caia de imediato, mas vai cair na sequência. Se estamos doentes, portanto, talvez a gente possa concluir que nossa família estará doente, que nossos empregos, as empresas onde estamos, estarão doentes, nossos municípios, nossos estados e nossa nação, e todo o nosso planeta estará doente também. Você talvez já tenha escutado essa expressão do pessoal aí do mundo da ecologia, que o planeta sangra por causa das ações humanas. Mas isso talvez não tenha tanto a ver com a forma como Isaías está colocando. Não é necessariamente por causa dos combustíveis fósseis, ou porque você come carne vermelha, que o mundo está sangrando. Segundo a palavra do nosso Deus, o mundo sangra por causa do pecado. E, em alguma medida, esse sangramento não para porque a igreja do Senhor não se volta para Ele. Diz aqui que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Graças a Deus, em alguma medida, eu creio que nós somos alguns desses sobreviventes. A igreja do Senhor faz parte desses sobreviventes. Em alguma medida, de forma até dupla, né? Ao mesmo tempo que estamos doentes, estamos com as feridas sangrando, somos aqueles que estão com a perna mais ou menos mancando, mas tem uma faixa atada. Em alguma medida, os braços da igreja são os braços que untam com óleo as feridas. O texto que, em especial, nós gostaríamos de conversar é o texto do verso 10 em diante. Ouvir a respeito dessa condenação de um culto hipócrita faz com que a gente, de novo, faça algumas perguntas, igual a gente fez agora no começo. Porque quando a gente observa esse texto, a gente nota que uma fé verdadeira, uma fé que está sendo não apenas daquele momento devocional, que de fato é importante, mas quando a gente a aplica, a fé verdadeira, ela transborda em amor prático. A fé verdadeira, ela não vai estar contida apenas no momento de individualidade nossa, na nossa relação, eu e o Senhor. Você e o Senhor. A fé verdadeira, ela vai para além do momento do nosso quarto de portas fechadas. Vai para além daquele momento da nossa oração. Em silêncio, com lágrimas. O texto vai nos dizer claramente de que para Deus não serve uma multidão de sacrifícios. Não serve a apresentação de uma série de animais. Não serve uma série de encontros, de festas, de rituais. Enquanto a gente não entrar em movimento. Diz o texto que quando quando o povo estendia as mãos, quando eles multiplicam as orações, enquanto eles não estão em movimento, enquanto eles não estão em ação, enquanto a fé prática, a fé verdadeira não vira amor prático, Deus não ouve. Era isso que ele estava dizendo, é o que está no verso 15, a respeito do povo de Israel.
E a recomendação que nós encontramos aqui para o povo era que ele, de certa forma, percebesse o que estava fazendo. O povo tinha que perceber onde que a fé dele não estava virando a uma ação prática e sincera. Veja, e para o povo talvez fosse um negócio meio complicado de entender. Porque ele poderia estar dizendo, ei, mas eu estou fazendo aqui os rituais. Eu estou trazendo os bichos para sacrificar. Eu estou participando dos ajuntamentos solenes. Como assim? Uma primeira coisa que talvez o povo de Israel precisasse compreender é que a mera prática, o mero ritual de se encontrar, de trazer os animais, mas isso não movimentar o coração deles, isso não gerava aquilo que era para gerar com os ajuntamentos, com os sacrifícios, etc. Simplesmente trazer o animal para sacrificá-lo, sem se lembrar do quanto estava pecando, se arrepender do pecado, abandonar o pecado, rogar ao Senhor direção para combater o pecado, de nada trazia, por mais que fosse um boi gigante. O povo simplesmente trazia os bichos. O povo simplesmente ia às convocações. Mas isso não era suficiente. Isso não era, de fato, uma fé verdadeira virando amor prático. Uma outra coisa que chama a atenção, quando a gente lê o verso 17, onde se fala a respeito de buscas a respeito da justiça. Talvez o povo do Senhor naquela época estivesse ignorando injustiças. Ignorando injustiças por conveniência. Conveniência é um negócio interessante, né? Essa palavra provavelmente te lembra, primeiro, algum posto de gasolina. Talvez, num segundo momento, te lembre como é caro comprar leite numa loja de conveniência. Há uma certa exploração na conveniência. Há um certo prejuízo na conveniência. Ela é muito prática. Está sempre disposta ali a te ajudar. No entanto, tem alguns problemas com a conveniência. Em especial, quando a gente encontra certas injustiças vinculadas na conveniência. Nosso comentário, na nossa realidade, você pode chegar e falar assim, tá errado cobrar R$10 num litro de leite Italac, o HT, só porque está na loja de conveniência. Tá errado isso aqui. Mas tudo bem. Eles estão aqui funcionando até tarde da noite. Eles estão aqui na rodovia. Eu estou tão longe de casa, vamos aqui então comprar por R$10 um litro de leite Italac. E a gente passa, paga. Existem injustiças que muitas vezes o povo de Israel ignorava por conveniência. Se ajuntava com outros povos em casamento, porque afinal de contas, é só um casamento, é melhor o casamento do que a guerra, na verdade. Nós temos aqui uma série de ídolos pagãos para serem adorados. Mas espera aí, é tão mais fácil a gente simplesmente permitir que esse tipo de coisa aconteça aqui em Israel? Se a gente ficar nessa disputa a respeito de que Deus é verdadeiro, veja bem, é a verdade deles. A situação que acontecia em Israel era de completa ignorância. Mas ignorância, talvez não no sentido de saber o que é certo. Ignorância pelo fato de ignorar a verdade. E fazer isso por conveniência. O direito do órfão, a causa das viúvas, isso talvez não fosse algo tão importante, é algo que daria muito trabalho. Trabalho individual de pensar a respeito disso.
trabalho às vezes individual e coletivo de ir até esses que estavam necessitados. Muitas vezes a gente ignora as injustiças por conveniência. Então nós vemos que o povo praticava os cultos, fazia as festas, fazia o seu sacrifício, etc. Mas a prática de adoração ela tem que estar amarrada a uma vida de adorador. E aí, quando a gente pensa em nós, e muitas vezes a gente olha para o povo de Israel e olha para a igreja brasileira, a gente vê tanta semelhança. Às vezes, coisas que acontecem para além da nossa realidade aqui de culto, a gente engole, quase que com facilidade. Se você tem, talvez, o desprazer de almoçar de frente para uma televisão onde você não controla o controle, talvez você, assim como eu, tenha uma oportunidade à sua frente de comer arroz e feijão quentinho com a televisão espremendo sangue. É o pai que matou a filha, é a filha que mata a mãe, é traição, é corrupção, é o bandido achando que está certo, é a polícia abusando de poder achando que é isso aí mesmo, é o juiz que não julga, é o que se defende. E o juiz que julga corretamente é muitas vezes condenado. E isso passa aos nossos olhos entre uma garfada e outra e está tudo bem. Injustiças que às vezes a gente ignora por conveniência. A igreja brasileira tem vivido situações muito semelhantes ao povo de Israel. Talvez não necessariamente idênticas, mas muito semelhantes. As coisas vinculadas à igreja cristã, não estou falando da igreja Trindade, ou dos IPs, ou da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja cristã brasileira como um todo. Às vezes a gente escuta certas coisas e isso não nos entristece, isso não nos aborrece, isso não nos gera, às vezes, aquela chamada ira santa. Tá tudo bem. Tá tudo bem se o cara lá é da bancada evangélica e tá com os bolsos do paletó cheio de dinheiro, de corrupção. Faz parte, a política brasileira é assim, né? Não tem jeito, é fogo. A gente ainda tem a pachorra de dizer, não tem jeito. A gente às vezes se esquece que nós somos o povo do Deus que transforma corações de pedra em corações de carne. Nós somos a igreja daquele que transformou água em vinho. Nós somos o povo daquele que pela voz fez surgir tudo. Nós não podemos esquecer de onde viemos. Não podemos esquecer mais para onde vamos. E o enquanto vamos é que talvez a gente precise dizer, porque a ideia é de buscar uma fé que se transforma em serviço. Os versos 16 e versos 17 do texto que lemos, eles chamam muito a nossa atenção porque apresentam uma série de ações que fazem com que o povo de Israel ele saísse daquela situação de doença, daquela situação de feridas abertas, daquela situação de inércia. É necessário movimento para que a gente tenha uma fé verdadeira transformada em amor prático. E a nossa observação é que um primeiro movimento que o povo de Israel deveria ter, é o que diz o Senhor Deus, é que ela deveria se lavar. Ela deveria se purificar. Lavai-vos, purificai-vos. Interessante observar que nesse primeiro movimento é necessário purificação do nosso viver. E aqui duas coisas são interessantes de se pensar. A primeira é a real e sincera compreensão da nossa necessidade de purificação. Nós temos aqui já ouvi essa expressão, uma expressão jocosa, mas vai servir. Uma liturgia café com leite.
certo? Momento de adoração, momento de contrição, momento de louvor, momento da palavra. Se você veio de uma outra igreja que não tem esse café com leite, às vezes tem leite com café, né? Mas não tem esse café com leite, você fala, por que é sempre igual? Talvez um dos motivos para responder isso seja, em especial pensando no momento de contrição, é que nós temos uma necessidade diária de nos lavar, de buscar a purificação. E essa é a recomendação para que a nossa fé vire amor prático. Compreendemos que nós precisamos ser purificados por Deus. E nós, enquanto povo de Deus, temos uma grata oportunidade por isso. Porque se nós somos o povo de Deus, significa que nós somos o povo de Cristo. E justamente é Cristo quem nos lava. É justamente o seu sangue que expurga o nosso pecado. É justamente o Espírito do Senhor que nos convence do pecado. E então temos condição de sermos lavados, de sermos purificados, de sermos separados. E aí você lembra da palavra santo? Santo significa separado. É tipo aquela roupa especial. Não, isso aqui é roupa especial. Isso aqui é ano novo, é casamentos das pessoas que a gente mais ama, né? Porque as pessoas que a gente não ama tanto, tudo bem, pode ir desse jeito assim, né? Mentira. As roupas especiais. Roupas especiais estão separadas. Tem gente até que coloca num saquinho. Dizem que estraga. Mas tem gente que põe no saquinho. É separado. O povo de Deus é santo porque é separado. Porque é purificado. O segundo movimento, em busca da prática do amor, da prática da nossa fé verdadeira, diz ainda o verso 16. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Essa compreensão das nossas maldades e essa luta incessante para parar de fazer o mal. Isso é algo que você só encontra com sinceridade no povo de Deus. Porque para convencer do pecado é só o Espírito do Senhor. E para conduzir num ato de conversão, não sei se era essa palavra que você estava procurando, Paulo, mas a conversão é isso, né? A gente tem um costume equivocado de dizer, eu me converti. Não, nenhum de nós se converteu. Nós somos convertidos. Alguém nos girou. Alguém nos tirou do poço de lama. A gente estava virado assim na lama da morte. Não assim. A gente estava virado assim. A gente foi erguido e conduzido no caminho correto. Nós somos convertidos. E é só o povo do Senhor que é capaz de ser convertido. Porque Deus faz isso com o povo que é dele. O ímpio não está assim. O ímpio está lá. Caído de cara na lama do pecado, da morte. Então é interessante pensar, de novo, aquela ideia da escolha. Nós somos o povo que Deus escolheu para ser resgatado dessa situação de miséria, de humilhação, dessa situação de pecado. Lembrar aquilo que Deus fez e como Ele nos trata. São ações que geram e devem gerar em nós ações, movimentos, não inércia. É que eu estou em pé, né? Porque um claro exemplo da inércia é quando você está sentado. Não apenas de braço cruzado. Não estou falando para os irmãos que estão de braço cruzado. Fica de boa, tá tranquilo. É quando a gente senta, e você não senta assim 90 graus, né? Você senta assim. O povo do Senhor tem que sair dessa posição aqui, dos 45 graus. Compreensão e ação de parar de fazer o mal. Interessante pensar que para parar de fazer o mal, quando você fala com um ímpio a respeito de parar de fazer o mal, primeiro que às vezes é um negócio muito difícil, porque a primeira inclinação dele é a seguinte: eu vou revidar. Você fez comigo? Não, pera lá.
Tem volta. Ele às vezes fala de um jeito meio fofinho. Hoje tem umas palavras bonitinhas, né? Não, tudo que vai volta. Não, porque eu tenho resiliência. Aguarde a vez dele. Mas no final das contas é um ódio em tamanho que ele simplesmente, se pudesse, trucidaria o que às vezes esticou o pé para ele cair. Veja, a ação de compreender e a ação de parar é só o povo de Deus que tem essa grata oportunidade, porque quem tem o poder para fazer isso é o Espírito do Senhor que habita na igreja. Mas há ainda outros movimentos que a gente precisa observar. Um terceiro movimento. A gente precisa aprender a fazer o bem. Diz o verso 17 que o povo do Senhor tem que fazer é aprender a fazer o bem. De novo, o povo do Senhor é um povo que tem as condições de vivenciar isso aqui. Ele é capaz de ser lavado porque é Cristo quem lava. Ele é capaz de compreender e ter a ação de parar de fazer o mal porque quem é o Espírito Santo quem nos conduz a fazer isso e a compreender isso. E aprender a fazer o bem é só a gente mesmo, porque só a gente compreendeu que a gente tem que imitar aquele que é o único que é bom. Você deve se lembrar daquela expressão, daquele encontro que Jesus teve. Bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Por que você está me chamando de bom? Bom só existe um. Interessante Jesus falar isso, é quase que uma pegadinha, né? Jesus amava essas pegadinhas, elas são muito especiais. E interessantes para a gente também ficar de olho aberto. A igreja do Senhor é a única que tem condições de aprender a fazer o bem, porque ela é a única que tem condições de observar e imitar Jesus de forma sincera. A gente tem essa necessidade de fazer o bem e observar os passos de Jesus e segui-lo. É uma dádiva que a igreja recebe e que ela não pode simplesmente abandonar e dar de ombros. Há ainda um livro bem interessante, alguns odeiam, mas eu gosto. Em Seus Passos, o que faria Jesus? O livro conta uma cidadezinha em que, em razão de uma situação muito chocante que aconteceu na igreja, os membros daquela comunidade começam a, em suas atividades do dia a dia, não apenas no momento de encontro solene, elas se perguntarem o que Jesus faria diante dessa situação. Você não pôde ler, procure Em Seus Passos o que faria Jesus, eu acho que é Michael Sheldon. Bem legal. E é interessante pensar porque uma série de coisas começaram a acontecer e que elas seriam meio que ilógicas. Então, uma delas que é bem marcante, da cidadezinha lá que o livro relata, tinha um dono de jornal. E tinha duas ações que ele achou interessante não colocar no jornal, não noticiar no jornal. Uma delas é muito impactante. Ele decidiu não aceitar o patrocínio de uma empresa de cigarro. E essa empresa tinha lá o direito a uma série de publicidade no jornal, né? E isso dava um bom retorno financeiro. O dono daquele jornal, ao se perguntar, Jesus faria isso? Ele entendeu que não. E então, diante mesmo de um prejuízo financeiro, não apenas em não ter lucro, ele teria prejuízo. Ele fala, não vou fazer porque Jesus não faria. Ele compreendeu assim. Que pesado e que transformador é se cada um de nós, nas ações do nosso dia a dia, dentro de casa, na rua e no trabalho, nós nos perguntássemos, Jesus faria isso? Eu estou com uma vontade de xingar esse cara que me fechou. Jesus faria isso? Estou com uma vontade de sentar a chinela nessa criança que é meu filho, minha filha, que me respondeu de forma tão grosseira. Mas seria assim que Jesus educaria?
E veja, não estou fazendo nenhuma apologia a não corrigir as crianças com a vara. Não é isso que eu estou dizendo. É que às vezes a gente perde o controle. Na hora do vamos ver, é o que vier na frente. Na hora de eu me deitar com meu cônjuge, ou na hora de eu me levantar ao lado do meu cônjuge, ou encontrar com o meu cônjuge, no meu caso normalmente é isso, porque Jaqueline sempre acorda bem mais cedo que eu, é um negócio impressionante, eu tento, mas não dá, ela sempre acorda antes. Quando eu encontro o meu cônjuge na cozinha, e às vezes eu vim naquele vício de acordar, pegar o celular, falar com um monte de gente no WhatsApp, e já estou no veneno, chego para falar um bom dia e eu despejo um monte de coisa ruim. Imagine se nós nos perguntássemos como Jesus trata a sua noiva. Como Jesus saudaria a sua noiva? Um quarto movimento que nós precisamos ter para ter uma fé verdadeira que se transforma e transborda em amor prático. Verso 17 ainda. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Isso aqui tem talvez muito a ver com aquilo que nós conversamos há pouco. A gente está lá assistindo, estou lembrando Notícias Populares, mas isso eu acho que era um negócio que eu nunca vi, na verdade, eu só escutei em músicas aí, né? Mas que seja o Cidade Alerta e qualquer coisa parecida. Que seja a novela da Record, ou da Globo, ou sei lá mais quem que faz novela aí. Ou que seja assistindo o Netflix, o Amazon e quem mais for. Às vezes a gente torce pelo bandido. É impressionante o que a dramaturgia faz com a gente. A gente torce para que o casal principal não se entenda. A gente torce para que aquela megera largue ele e ele possa ficar com a amante. A gente precisa dos olhos abertos, irmãos. Isso só quem faz é o Espírito. A gente precisa desejar e aplicar a justiça contra o opressor. E não necessariamente nós estamos falando aqui de linchamento. A congregação do Trindade descobriu um negócio feio que aconteceu por aí, vamos todo mundo de porrete na mão resolver isso. E vamos aplicar a justiça contra o opressor. Você sabe, não é disso que a gente está falando. Talvez uma primeira ação seja o de fato de não se conformar com o benefício do opressor. Não se conformar que ele não seja tratado com justiça. É não dizer, normal, essas coisas de político é assim mesmo. Isso tem que ser repreendido no nosso meio. Não estou falando que o Ricardo deve, ou eu, ou quem quer que suba ao púlpito deve fazer política de púlpito. Não é isso. Repreender o opressor é uma ação que o próprio Jesus fez e continua a fazer. Nós não podemos achar que isso é normal, que faz parte da nossa cultura, isso é abominável. Um quinto e último movimento. Nós devemos, de novo, desejar e aplicar a justiça. Não apenas contra o opressor, mas também em favor do oprimido. Verso 17, final. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Você deve se lembrar, esse grupo de pessoas aqui, os órfãos, crianças em geral, mas os órfãos e as viúvas, em especial aquelas que sequer tinham filhos para poder cuidar delas, eram nessa época de Isaías o grupo social mais à margem de todos possível. Pleiteai o direito do órfão, defendei o direito do órfão e pleiteie, peça, seja insistente com a causa das viúvas, com aqueles que necessitam. A gente sabe que tem gente safada por aí. Mas muitas vezes a gente é o primeiro a dizer que todo morador de rua, todo cara que está pedinte é vagabundo. E a verdade é que se a gente parar para pensar fundo, não é bem assim.
Às vezes a gente é o primeiro a não estender a mão para uma organização séria que cuida de pessoas vulneráveis. Gente que está sofrendo em camas de hospital, que seja o povo do estado XYZ que não tem água, ou o povo do continente ABC que está em guerra desde sempre. A gente recolhe as nossas mãos, enxuga os nossos bolsos. E é óbvio que ninguém aqui também está falando, pare de dar seu dízimo e fortaleça a Unicef. Ninguém está falando isso aqui. Mas é interessante pensar nos movimentos que a nossa igreja, a nossa comunidade aqui do Trindade, a nossa denominação como um todo, e nós individualmente, nossas famílias, como nós nos temos comportado em desejar e aplicar a justiça em favor do oprimido. Às vezes a gente acha que esse papo de oprimido e opressor é negócio de marxista. Não. Eu sou de direita. Esse negócio de opressor e oprimido não é comigo. Aqui é meritocracia. Mas, irmão, abramos os olhos. Se você já trabalhou com gente ruim, você sabe muito bem que tem opressor por aí. E é difícil lidar com ele. Mas o texto diz que a partir desses movimentos, essa purificação do nosso viver, da compreensão e ação de parar de fazer o mal, de aprender a fazer o bem, de desejar aplicar justiça contra o opressor, de aplicar a justiça em favor do oprimido, no final das contas, é algo que nos leva à graça. Depois você lê na sua casa os versos de 18 a 20, provavelmente vai ter aí um subtítulo, Convite da Graça. É interessante e impressionante que a fé verdadeira, transbordando em amor prático, é a imitação da vida de Jesus Cristo. É isso que nós somos convidados a fazer dia a dia, instante a instante. Olhar para o Mestre e seguir seus passos. A pergunta que eu fiz para mim mesmo e depois eu compartilhei com vocês: como responder ao que a gente viveu até aqui? Talvez seja uma oração sincera ao Senhor, rogando que Ele mude o nosso viver, que Ele ate as feridas da igreja brasileira, que Ele trate as nossas feridas particulares e familiares, e que Ele nos capacite a viver como Jesus Cristo viveu.